Boa tarde, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Meus amados e minhas amadas, eu quero nesse momento poder expressar ou trazer algo que possamos meditar nessa tarde, ao qual o nosso Deus, o nosso Senhor, tem nos concedido pela sua infinita misericórdia. Meus amados e amadas, nós sabemos que estamos passando por grandes dificuldades, tribulações, aflições no mundo, pelos quatro cantos do planeta Terra. Nós aqui brasileiros sabemos, amados, que o nosso planeta, nosso país está em caos econômico, político, social. Nós precisamos, amados, nesse momento, parar um pouco, seja onde nós estivermos, em casa, nossos trabalhos. Pare e pense, meu amor. Pare e pense neste momento. Você já parou para pensar o que está acontecendo com o mundo? Porque está havendo tantas tragédias, tantas enfermidades? Por que a natureza tem se revoltado com a humanidade que vimos aí por meios da mídia, meios televisivos? Porque está havendo tanta fome? Porque a violência tem crescido de uma forma tão assustadora que hoje não reconhecemos mais a nós mesmos. Porque os hospitais estão tão amarrotados de pessoas enfermas, presídios estão tão amarrotados de pessoas marginalizadas. Por quê? Você já perguntou? Já parou para pensar? O que está acontecendo em nosso meio secular, hoje, atualmente? Eu digo hoje, como sendo 3 de setembro de 2021, nesse século 21, que a tecnologia cresceu muito, a ciência se expandiu, mas mesmo assim o homem tem se degradado cada vez mais. Os valores, os princípios eternos estão sendo lançados fora e estão colocando princípios que não são conformes à verdade ou à naturalidade. Meus amados, eu quero nesse momento dizer para vocês que a única esperança que temos é o que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. O que aconteceu há mais de 2000 anos atrás? O Criador do céu e da terra, o Deus onipotente, onisciente, onipresente, olha para o céu, meus amados, olha para o mar, olha para as montanhas, para as florestas, olha para as coisas naturais, tudo que foram criado demonstra a sua santidade, poder e glória, e que existe um Deus perfeito. E Ele demonstrou para nós, meus amados, há mais de 2000 anos atrás, o seu grande amor pela humanidade caída, pecadora, ao qual deixou o Deus verdadeiro pelo seu egoísmo. Mas Deus, como diz a sua própria palavra, pelo seu muito amor que nos amou, Ele nos deu um grande presente, pelo qual nós temos acesso ao trono da graça novamente. E esse presente chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus amados, Jesus Cristo não é meramente uma pessoa importante que viveu e morreu há muitos anos atrás, não. De acordo com a palavra de Deus, Ele é o Deus Criador que viveu nessa terra como homem para derramar o seu sangue e nos dar a vida. Ele foi nos dado como oferta pelos nossos pecados,
e resgatando esta humanidade pecadora do poder do pecado, de Satanás e da morte. Eu quero dizer para vocês, meus amados, Ele está vivo, Ele vive eternamente. E hoje dá a qualquer um que buscar a vida eterna. Aceitar ou rejeitar a Jesus Cristo, meus amados, é questão de vida ou morte. Diz a sua palavra que aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Está escrito na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 12. E a Bíblia continua nos dizendo que e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado a nós que possamos ser salvos. Louvado seja Deus. Atos 4:12. Meus amados, esta é a nossa esperança. Jesus veio à terra com o mesmo propósito do Pai, em acordo com o Pai, em unidade com o Pai, e entregou a si mesmo, a sua própria vida, a sua carne, o seu corpo e o seu sangue naquela cruz, para salvar eu e você da maldição eterna, do pecado que leva à morte eterna. Porque está escrito que todos pecaram e todos estão destituídos, separados da glória de Deus. Mas continua dizendo a palavra dele que somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Porque o salário do pecado, meus amados, é a morte eterna. Mas o presente, o dom gratuito de Deus, é a salvação por meio de Cristo Jesus. Por isso eu posso dizer hoje com toda a autoridade que é me dada, no nome de Jesus Cristo: arrependei-vos e convertei-vos dos vossos maus caminhos, para que os vossos pecados sejam perdoados, e assim você sinta o refrigério, a paz, pela presença do nosso Senhor. Louvado seja Deus. Arrependa-se, meus amados. Arrependa o quanto antes. Nós não sabemos o dia de amanhã. Há rumores em todas as partes que o caos tem se alastrado à humanidade e que a qualquer momento há guerras. No nosso país mesmo pode a qualquer momento acontecer uma guerra civil. Nós temos visto aí rumores, estamos ouvindo que ainda daqui a 7 de setembro deste ano vai haver uma grande manifestação. E não sabemos o que pode acontecer, meus amados. Mas sabemos que são os tempos do fim. E o próprio Senhor nos diz, no seu último livro, Apocalipse, no capítulo 22, ele diz: eis que eu cedo venho, e sem demora, e trarei comigo a minha recompensa, e darei a cada um segundo as suas obras, diz o Senhor. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o início e o fim, diz o Senhor. Ele é Deus, Jesus Cristo é o Senhor. Arrependa-se, meus amados. É hora de arrependimento. É hora de você se voltar para aquele que te criou dentro do ventre da sua mãe. Aquele pelo qual chama todas as constelações pelo seu próprio nome. Ele tem o teu nome escrito nas palmas da mão. Mas você precisa se voltar. Eu e você precisamos voltar ao nosso Deus. A Bíblia diz que não há homem no mundo que faça sempre o bem e que não peque. E para confirmar isso, lá em Romanos,
palavra diz que não existe um justo nenhum sequer. Ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se fizeram inúteis e se extraviaram. Então, meus amados, que não tem ninguém que possa se salvar. Se todos nós somos pecadores e o salário do pecado é a morte, como herdaremos a vida eterna? Porque no céu só entra perfeito. Assim como a lei de Deus é perfeita, só entra perfeito. Então, se nós somos imperfeitos e pecadores, como nós entraremos? Aí que nós precisamos daquele que nos resgatou e que é o nosso advogado, daquele que é o nosso substituto, aquele que se entregou por nós. Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o perfeito que entrou no céu de glória e abriu a porta. Nós temos hoje acesso pelo novo e vivo caminho que chama-se Cristo Jesus. Arrependa-se o quanto antes. É o que eu rogo nesse momento, por meio do nome de Jesus Cristo. Arrependei-vos e convertei-vos. Ouvi e a vossa alma viverá. Fiquem na paz, em nome de Jesus.